Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e nesse vídeo de hoje nós vamos aprender sobre mais um pai da igreja. Um pai conhecidíssimo, em especial por sua oratória. O nome dele, João Crisóstomo, também conhecido como João, o Boca de Ouro. Então, roda a vinheta e após ela nós ouviremos um pouco sobre a vida deste homem de Deus que também contribuiu para o desenvolvimento do cristianismo. João Crisóstomo foi também um dos pais da igreja, reconhecido pela sua brilhante oratória. Educado aos pés de um homem chamado Libânio, o maior orador do século IV, João Crisóstomo se tornou uma referência por conta das habilidades que desenvolvera junto a seu professor. Libânio era um homem culto, de retórica irrepreensível, brilhante, mas hostil à fé. No entanto, ele vê grande capacidade e brilhantismo em João, mas se decepcionou ao saber que este havia abraçado a fé. Quando Libânio é interrogado em seu leito de morte sobre quem seria o seu sucessor, ele respondeu da seguinte forma: meu sucessor deveria ser João, se os cristãos não tivessem roubado de nós. O brilhante João Crisóstomo nasceu por volta do ano 349 d.C., filho de uma viúva chamada Antusa. Ainda sendo filho de uma viúva, sua educação foi privilegiada, pois seu pai, já falecido, havia sido um administrador do exército e deixou um patrimônio considerável para a família. Antusa sofrera muito após a morte de seu esposo, pois ele deixou ainda muito nova, com aproximadamente 20 anos de idade. Isso trouxe muitas complicações para ela no que diz respeito à administração dos bens que seu falecido havia deixado, pois ela também decidiu não contrair outro matrimônio. Conforme o tempo passou, ela começou a ter dificuldades com os estudos de seu filho, que com muita dificuldade ela conseguiu arcar. Todo esse investimento feito pela mãe de João teria aberto as portas para ele em meio à aristocracia e à burguesia na cidade de Antioquia. No entanto, não era isso que João queria para si. Sua vocação ministerial logo o atrairia para uma igreja local. O bispo Melécio, notando o talento do jovem João, o trouxe para o seu círculo de amizades mais próximo. Isso João tinha aproximadamente 20 anos de idade. Não demorou muito quando João recebeu o cargo de lector, ou leitor, que era o responsável pela leitura nos cultos na liturgia da igreja antiga. Não demorou muito também, João se retirou para as montanhas e foi viver uma vida mais ascética, visando uma maior purificação de suas práticas. No entanto, sua escolha foi tendo cada vez mais resultados negativos no que concerne à sua saúde. Alguns historiadores narram que o aparelho digestivo de João quase não funcionava mais. Isso devido à ausência de alimentação. Bem como alguns narram ainda que seus rins ficaram extremamente comprometidos por conta do frio que ele sofria. Alguns retratos de João são sempre postos como uma pessoa muito magra, até mesmo esquelética, devido a ele não fazer uma boa alimentação. Esse foi um dos males que aconteceu a João por conta de seu asceticismo elevado. Depois de 6 anos vivendo sobre montanhas, dentro de um asceticismo rigoroso, João volta ao mundo comum devido sua saúde estar muito abalada. A vida ascética que ele vinha levando trouxe muitos danos à sua saúde. Depois de passar um certo período se recuperando, João assume novamente seu compromisso como leitor
na igreja que fazia parte. Com 2 anos que havia descido das montanhas, João foi chamado para ser diácono e após 6 anos foi chamado para ser presbítero. Nesta função, João passou a pregar publicamente. Alguns comentaristas dizem que não houve um assunto moral ou mesmo teológico que compunha sua época, que João não houvesse tratado então. Haja vista 900 sermões que ainda sobrevivem e até os dias de hoje para demonstrar não somente sua capacidade de retórica, mas também sua aptidão no trato por alguns assuntos. Outro fator que podemos observar em João é o método que ele utilizava para pregar seus sermões. Nós falamos em outro vídeo aqui em que Orígenes se valia do método alegórico de interpretação. E aqui está a grande diferença entre a chamada Escola de Alexandria, pertencente a Orígenes, e a Escola Antioquena de interpretação. João não descartava o sentido alegórico. No entanto, ele entendia que essa forma de interpretação eliminava o sentido básico do texto. Aqui em João, nós temos o desenvolvimento hermenêutico considerável, que muito contribuirá para o crescimento da Igreja de Cristo. De fato, esse método não nasceu com João, e sim com Diodoro, um supervisor de jovens que queria buscar uma vida mais consagrada. No entanto, João se vale desse método para sua interpretação escriturística. A pregação de João era entusiasmante. O povo se dirigia para a sua igreja para ouvir seus sermões com ilustrações vívidas e cotidianas que tomavam o sermão de uma forma ainda mais compreensível a quem ouvia. No entanto, não demorou muito e João recebeu um convite para deixar sua igreja em Antioquia e se tornar bispo da igreja de Constantinopla, a capital do Império Romano de então. Ali começaria muitas das dificuldades de João. João tornou-se então bispo de Constantinopla e ficou conhecido como Crisóstomo, que significa boca de ouro, por conta de seu grande poder na oratória e na retórica, daí ele ser conhecido como João Crisóstomo ou João Boca de Ouro. A emboscada estava armada. João mal chegou, tomou posse do cargo e já estava sendo odiado por pessoas que se declaravam inimigos dele. O que promoveu esse grande ódio contra João foram 2 motivos basicamente. O primeiro se deu por conta de Teófilo, um dos que eram próximos do antigo bispo e que automaticamente iria ser sucessor ao trono. E assim ele teria uma influência política um tanto maior. Como a indicação foi frustrada, isso lhe causou grande ira. Outro fator é que quem sucederia o bispo, já falecido, era oriundo de Antioquia, o que causou ainda mais raiva em Teófilo. As 2 cidades eram inimigas há tempos. Uma discordância já havia ocorrido por conta do cisma causado por Ário, que era da Síria. E agora já vimos também a divergência teológica por conta da interpretação da Escritura. Então, vendo isso, Teófilo enxergava em João uma forma de fazer com que Alexandria avançasse contra Antioquia. Teófilo estava à espreita, aguardando o momento certo para atacar. Esse momento chegaria, infelizmente para João. A vida então que o ascético João levava no passado não foi abandonada por conta de todo o luxo e riqueza que agora lhe estava ao redor. Ao contrário, João Crisóstomo continuava proclamando o Evangelho com toda a força e isso foi causando ainda mais furor em seus inimigos. Seus princípios estavam sendo aplicados no Império. Inclusive, 2 diáconos na época haviam sido excluídos por conta de práticas sexuais ilícitas e homicídio. Tamanho eram os problemas que João estava enfrentando. O grande problema que levou João ao exílio foi um sermão que ele pregou, onde ele diz uma palavra mal colocada, e Teófilo, que já estava à espreita, se vale dela para acusar João junto com o conselho de homens ante ao imperador. A acusação era de que João havia comparado a esposa do imperador com a Jezabel, mulher prostituta e leviana do Antigo Testamento.
Com isso, João foi banido de sua congregação e exilado. Os homens simples amavam João por conta de seu apoio, enquanto os nobres o odiavam por não poder contar com ele para suas sujeiras e vidas luxuosas. João era a favor de utilizar o dinheiro da igreja para auxiliar os pobres e necessitados. Com isso, ele cortou os banquetes luxuosos que eram feitos a mando do antigo bispo e empregou o dinheiro da igreja para a saúde e para os pobres. Mas os grandes à sua volta tinham uma visão mesquinha e pecaminosa, e João teve de enfrentar isso ao ponto de ser exilado. As autoridades que exilaram a João queriam que ele fosse exilado ainda mais. Os soldados chegaram a ser subornados para que lhe tirassem a vida em meio ao caminho. No entanto, neste trajeto, João sofre um colapso e é levado a um santuário de um mártir, onde ele foi vestido com roupas limpas e brancas, e ali participou a última vez da comunhão. Fez o sinal da cruz e suas últimas palavras foram: glória a Deus por todas as coisas. E nas palavras de Brian Litchfield, o célebre orador que havia proclamado com profusão o seu discurso de ouro em algumas das maiores igrejas do Império Romano, nunca pronunciou algo mais profundo. O que podemos aprender, então, com esta breve história da vida de João Crisóstomo? A primeira coisa que nós podemos aprender é que João foi um homem de grande rigor espiritual, ou seja, ele se abdicou de uma vida terrena, carnal, por conta da santificação espiritual. E aqui em João nós temos um grande exemplo. Não estou dizendo que nós precisamos voltar a uma vida cética, uma vida nas montanhas, para uma espiritualidade maior, porque nós sabemos que o grande mal do homem é o homem mesmo e os seus próprios pecados. No entanto, nós sabemos também que o conforto, muitas das vezes, ele sobrepuja a espiritualidade. Muitas das vezes as pessoas se apegam ao conforto, ao luxo, e deixam sua vida espiritual esvaírem entre os seus dedos. João Crisóstomo nos ensina ao contrário. Ele se abdicou de uma vida luxuosa e preservou uma vida espiritual. De fato, nos últimos dias nós precisamos voltar a esses princípios, a abdicarmos de muitas das vezes o nosso conforto e nos dedicarmos ainda mais a uma vida espiritual, piedosa e ilibada para a glória de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos com João também é que o ambiente onde João foi inserido, isto é, na principal igreja de Constantinopla, não pôde corromper ele, nem mesmo fez com que seus princípios fossem negociados. Ao contrário, ele se manteve íntegro à verdade de Deus. Aqui nós temos um conceito de meio, se assim nós podemos dizer. Este conceito de meio diz respeito onde nós estamos inseridos. Muitas pessoas, elas não podem crescer, porque se elas crescerem, elas serão corrompidas pelo meio. Porque quando se cresce, automaticamente se está envolto ou envolvido no meio de grandes. E muitos são fadados a ceder às pressões de fora para não perder a oportunidade ou as benesses que o meio pode promover. João Crisóstomo aqui age de forma diferente. Sendo um homem de vida ascética, João tem uma postura inigualável. Ele não permite com que os homens corrompam as suas boas práticas e a sua boa conduta. Ele não permite com que muitas das vezes o luxo suplante uma vida piedosa. Ao contrário, ele tem um caráter cristão. E isso faz com toda a diferença na vida de João Crisóstomo. E assim precisa fazer na nossa também. Não podemos nos vender, não podemos negociar o caráter, a santidade e a integridade. Precisamos nos manter fiel a Deus e a sua palavra. Uma terceira verdade que nós aprendemos ainda em João é que João foi um homem que pregou com
tornando a mensagem clara para os seus ouvintes e os exortando ao arrependimento. Seu preparo junto a Libânio trouxe resultados surpreendentes e inigualáveis à fé. João usou do seu dom para o benefício da obra de Deus e o crescimento do Evangelho. Ora, nós temos em João um excelente orador, um homem que se preparava para suas exposições para que elas fossem a mais clara possível. Isso faz toda a diferença, em especial para aqueles que são obreiros da seara do Senhor. Precisamos voltar ao princípio de nos prepararmos ainda mais e melhor para fazermos boas exposições e que essas exposições elas sejam claras. É muito bom e importante exposições eruditas, bíblicas, mas a exposição simples ela não pode esvair entre as frestas que muitas das vezes nos atraem. Muito pelo contrário, ela precisa ser aplicada à igreja, exposta de forma sadia, para que o povo compreenda e chegue à luz da palavra de Deus. Essas verdades nós podemos aprender com João. João foi um homem que se preocupou com a clareza da palavra e da exposição dela. E por isso laborou para isso. Usou de um dom que o Senhor lhe outorgou e a qual ele aprimorou junto a Libânio para o benefício da obra de Deus. Quais são os dons que Deus tem colocado nas suas mãos? Então lapide com a ajuda do Espírito esses dons e aplique-o ao reino. Eu tenho certeza que a produtividade será tamanha para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e, querendo o Senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser.